Êxodo, capítulo 18, somente o verso 23. Se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões, e todo este povo voltará para casa em paz. Podeis ocupar os vossos assentos. Veja que o verso 23 é uma fala de Jetro, o sogro de Moisés, que depois que Israel saiu do Egito, entrou no deserto Sinai e chega especificamente no pé do Monte Sinai, vai ficar ali acampado aproximadamente um período de 2 anos, e Jetro trouxe Zípora e os filhos de Moisés para exatamente agora estar presente com ele. Quando o sogro chega ali, ele assiste durante um dia inteiro uma audiência entre Moisés e aproximadamente 3 milhões a 4 milhões de pessoas. Tá? E aí o sogro assistiu toda a audiência durante o dia todo, e no final do dia o sogro sentou para comer pão com Moisés. E aí o sogro começou exatamente a dar conselhos para Moisés, como um líder mais experiente, a um líder novato que estava exatamente no seu primeiro estágio de liderança. E aí o sogro foi dando algumas orientações para Moisés, e onde nós chegamos exatamente no verso 23, onde o sogro deu uma instrução a Moisés para que Moisés levantasse líderes de pequenas causas, juízes, literalmente, de pequenas causas, e ele ficasse com as causas mais complexas, mais difíceis. O detalhe interessante do versículo 23 é o que Jetro está dizendo para Moisés: eu estou te dando um conselho. Agora, se Deus confirmar esse conselho que eu estou te dando, coloque ele em prática e você será bem-sucedido na execução das suas funções, das suas tarefas. O detalhe interessante é: o texto não mostra Deus confirmando o que Jetro está dizendo para Moisés no verso 23. Moisés vai colocar em ação, Moisés vai executar o que o sogro lhe orientou, mas o texto não mostra Deus aprovando. O texto não mostra Deus dando aval a Moisés para fazer o que o sogro lhe disse. Tá? O sogro aconselhou, o sogro instruiu, o sogro direcionou, e Moisés colocou em execução. Só a observação do detalhe exatamente está no verso 23. Se Deus aprovar. Agora vamos em Números capítulo 11, e nós vamos ver que esse negócio não deu certo, porque não teve a aprovação de Deus. Decisões sem direcionamento de Deus não funcionam. Ações sem um respaldo de Deus não dá certo. Tudo que nós vamos fazer nesta vida, como cristãos, Números capítulo 11, a partir do verso 16. Tudo que nós vamos desenvolver concernente ao reino de Deus, papel de liderança, papel de administração, tem que ter o aval de Deus naquilo que vamos decidir, o que vai ser feito e como será feito. Porque se não tiver o aval de Deus, a gente pode até iniciar, mas a gente não tem a certeza e a segurança e a garantia que vai finalizar, que vai funcionar e que vai dar certo. E exatamente por isso que o sogro disse a Moisés: se Deus aprovar. Mas o texto não mostra Deus nem aprovando, o texto também não mostra nem Moisés consultando a vontade de Deus, mas Moisés, exatamente como ele era um estagiário, ele aceitou aquela instrução, colocou aquela instrução em ação. E aqui em Números, capítulo 11, a partir do versículo 16, nós vemos que não funcionou. Aquela instrução foi boa, mas precisava de um aval da parte de Deus. Então, na nossa vida, como cristãos, temos que tomar cuidado com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com os nossos posicionamentos,
Não podemos sair por aí tomando decisões, fazendo aquilo que achamos que temos por sermos líderes, ou por termos alguma autoridade na mão, e sair fazendo conforme o nosso entendimento, conforme a nossa visão, conforme exatamente a nossa percepção. Tudo que nós vamos fazer em questão de liderança, em questão de administração, mesmo tendo autoridade para fazer a situação acontecer, consulte a Deus, para saber se Deus aprova ou não. Porque Moisés agiu, mas sem a aprovação de Deus. Funcionou? Não. E o texto aqui em Números 11 nos mostra isso. E aqui Deus está dando uma diretriz, o mesmo direcionamento que o Jetro deu lá para Moisés, mas com um detalhe: se Deus aprovar. O texto não mostra Deus aprovando. E aqui vem exatamente agora Deus dando direcionamento a Moisés, no mesmo sentido, com o mesmo propósito, só que aqui é Deus que está direcionando agora. Que Moisés levante líderes, por quê? Porque se os irmãos lerem os versos anteriores, Moisés vai reclamar com Deus que o fardo é pesado e que ele sozinho não está conseguindo administrar, conduzir e liderar o povo que está no deserto. Mas aonde ficou aqueles líderes lá que Moisés separou? Como não foi exatamente direcionado por Deus, não teve o aval de Deus, automaticamente eles não suportaram o peso da responsabilidade. Porque não foram constituídos por Deus, foram constituídos pelo homem. E estavam lidando com questões espirituais. Era um contexto social, mas era um reino espiritual. A igreja da mesma forma. Somos seres sociais, mas estamos inseridos em um contexto de um reino espiritual. Então tudo que nós decidimos, tudo que nós planejamos, tem que ter um aval de Deus. Tem que ter uma aprovação de Deus. Senão nós iniciaremos, mas não concluiremos. E foi exatamente o que ocorreu com aqueles líderes que Moisés separou. Aqui em Números capítulo 11, ele vai reclamar com Deus: eu sozinho não consigo cuidar de tudo isso. Eu sozinho não consigo levar essa carga, esse fardo. Eu vou perecer. Nos versos anteriores, os irmãos lerem depois, ele vai dizer isso para Deus. E vai chegar ao ponto de dizer a Deus: mata-me, porque eu não consigo cuidar de tudo isso sozinho, e não me deixe perecer. Ele pede para Deus tirar ele da terra, por causa do peso da responsabilidade que estava só sobre os seus ombros. Mas ele havia selecionado homens, mas não teve o aval de Deus na seleção que ele fez. Então, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, tudo que eu vou fazer, eu preciso ter o aval de Deus. Senão não vai funcionar. Eu preciso ter a direção, a iluminação, mesmo sendo líder, mesmo tendo autoridade. Eu preciso da direção de Deus. E aí, como aqueles homens não deu certo, e Moisés reclama com Deus que ele sozinho vai perecer, ele sozinho não vai conseguir, aí vem exatamente o verso 16. E é interessante, veja que quem está dando aqui agora as diretrizes, semelhante a que o sogro fez, aqui é Deus. Com um detalhe: Deus é bem específico naquilo que ele determina. E qual a especificação que Deus fez? Número: reúna 70 homens, 70 autoridades em Israel,
Segundo detalhe que está dentro do verso 16: leve-os à tenda do encontro, para que permaneçam ali com você. Então Moisés selecionou 70 líderes, 70 homens que tinham realmente autoridade e experiência com liderança. Conforme Deus o orientou. Segundo detalhe, Deus orientou: leve-os à entrada da tenda. No sentido, foram apresentados diante de Deus. Não somente diante da congregação, aqui estão esses líderes, como Moisés fez lá em Êxodo 18. Moisés apresentou somente à congregação. Aqui não, aqui é Deus que está falando, dando um número específico e pedindo que os levasse exatamente diante da tenda e fossem colocados diante da tenda do Senhor. Moisés era cheio da virtude do Espírito Santo. E Deus está dizendo a ele: eu vou pegar do que está em você e eu vou dividir com 70 do que está em você. E Deus tirou. E Moisés continuou cheio. Porque quem está fazendo a seleção, quem está fazendo a escolha aqui, quem está separando aqui, quem está consagrando aqui, quem está designando aqui, é Deus. E não o homem. E Deus está capacitando, não só direcionando, não só colocando responsabilidade sobre os ombros deles, mas Deus está lhes dando condições, estrutura, capacidade, autoridade, para exercer com excelência as responsabilidades. Todos nós que somos líderes temos que ter consciência disso. Deus nos elegeu e Deus nos capacitou para cuidar daquilo que está nas nossas mãos. Deus não nos levantou, simplesmente disse: agora cuide, agora faça. Ele nos deu o que precisamos: graça, unção, iluminação, direção e capacidade. Que é exatamente o que ele está fazendo com esses 70 homens, pegando do que está em Moisés, a unção de Moisés, e colocando neles, no sentido, deixando todos no mesmo nível, no mesmo patamar. Moisés era o cabeça supremo, mas esses 70 homens não eram inferiores a Moisés, porque o que estava nele foi tirado dele e passado para eles, no sentido, nível de igualdade. Eram 70 líderes com o mesmo poder de decisão que Moisés tinha, com a mesma autoridade que Moisés tinha. Tinha a mesma visão de Moisés? Talvez não. Mas a autoridade era a mesma. O poder era o mesmo. A graça era a mesma. A responsabilidade também era a mesma. Glória a Deus. Que Deus deu a Moisés, Deus deu também a esses homens. Nós, como líderes, só temos que confiar e ficar na posição. Porque quem vai fazer acontecer, quem vai fazer se desenvolver, não somos nós, é Deus. E essa está sendo a preocupação de Moisés: eu sou o líder, e como que isso vai acontecer? Quem vai fazer é Deus. Nós, como líderes, nós só temos que cumprir as nossas funções. Aquilo que está além da nossa capacidade, além da nossa autoridade, além da nossa influência, quem faz é Deus. Quem realiza é Deus. E Moisés, quando Deus fala com ele: eu vou dar carne a esse povo, e eles vão comer carne 30 dias e 30 noites. Moisés duvidou, ao ponto de ele questionar com Deus: como assim? Da onde vai vir isso?
Se matar todas as ovelhas, todos os cabritos e trazer todos os peixes que estão no oceano, ainda é insuficiente. No raciocínio de Moisés, ele está achando que isso não vai acontecer. E ele está prevendo uma segunda situação de pressão do povo sobre ele. Porque Deus está falando com o povo, o povo já tinha reclamado pela falta de pão. Agora Deus está prometendo carne. E Moisés ficou tenso, Moisés ficou nervoso, preocupado. Se está faltando pão, aonde vai vir tanta carne? Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus fala, se concretiza. Guarde no teu coração aquilo que Deus lhe falou, aquilo que Deus lhe entregou. Há grandes promessas sobre as nossas vidas, há muitas promessas sobre as nossas vidas, e a maior delas é que a qualquer momento, antes que o pastor dê a bênção apostólica nesta noite, podemos ser arrebatados. E são promessas de Deus na minha, na tua, na nossa vida. E precisamos crer, precisamos acreditar naquilo que Deus falou, naquilo que Deus nos mostrou, naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Deus ainda vai fazer nas nossas vidas. E Deus deu demonstração a Moisés da grandeza do seu poder quando abriu o mar, quando tirou Israel do Egito. Agora levanta 70 homens e coloca 70 homens no mesmo nível de Moisés, tirando o que está nele e dividindo com 70, e ele continua cheio. E Moisés ainda está tendo dificuldade de entender que quem está no controle é Deus. Quem controla a minha vida, quem controla a tua vida é Deus. E por que às vezes nos afligimos? Por que às vezes entramos quase em desespero? Porque Moisés, olha a estrutura que esse homem tinha, e ele se desesperou. Era um homem de fé, mas ficou tenso, tremeu. Nós vamos usar a expressão, se apavorou. Quando Deus disse, eu vou dar carne para esse povo comer. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aquilo que Deus falou em relação à sua pessoa, se ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Porque Deus vela pela sua palavra. Verso 23. Então o Senhor disse a Moisés, você duvida do meu poder? Moisés fez uma pergunta para Deus no verso 22. No verso 23 Deus responde a Moisés com uma pergunta. Você não crê? Você não acredita? Você não confia? Você não tem perspectiva da minha grandeza, da minha soberania? E nós, nos dias de hoje, em 2024, você tem certeza do poder de Deus? Cuidando de você, cuidando dos teus negócios, cuidando de questões que acontecem na sua vida pessoal? Você tem convicção que Deus está cuidando da tua vida? Você tem convicção que você não está desamparado, não estará desamparado, mas será guiado, guardado, protegido e sustentado por aquele que te vocacionou? Você tem fé para crer nisso? Que Deus vai cuidar da tua vida. E você não vai perecer.
Porque aquele que te chamou, Ele cuida dos mínimos detalhes do que se passa na tua vida. Levanta a tua cabeça e ande. Não é tempo de parar. Não tire as tuas mãos do arado e não olhe para trás. Deus cuidou lá atrás e Deus cuida hoje aqui. Deus está vendo, Deus está contemplando. E na hora certa a solução vai chegar. Na hora certa a provisão vai chegar. Você não está desamparado. Ainda no verso 23. Agora você verá a minha palavra se cumprirá ou não. Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Deus nos escolheu, Deus te escolheu. Foi Deus que designou. Se Deus lhe designou, fique na posição que Deus lhe colocou. Sair por quê? Mudar a direção por quê? Inverter o sentido do propósito por quê? Já está definido, já está traçado. Permaneça. Não altere aquilo que já está determinado. Não mude aquilo que já está fixado. Não mexa naquilo que já foi definido. Não mexa, não mude os marcos antigos. Deus estabeleceu, deixe como está. Aquilo que Deus definiu na minha vida, aquilo que Deus definiu na tua vida, já está definido. Por que quer mudar? Por que quer inverter? Não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. E aqui exatamente Deus deu diretrizes a Moisés, porque a escolha aqui é de Deus, a designação aqui é de Deus. Em Êxodo 18 foi de Moisés. Aqui não. Aqui não é o homem. Aqui é exatamente o dono da causa que está designando, selecionando. E a confirmação que é ele, é o fato exatamente de profetizarem e depois nunca mais. E ficou evidente para todo o arraial que não foi Moisés que levantou aqueles 70 homens, mas foi Deus. Pelo fato deles profetizarem diante da tenda da congregação. Verso 26.
dois homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento, faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Eles foram selecionados pela direção de Deus, mas talvez se intimidaram, talvez não tiveram confiança de se apresentar, porque viam diariamente na vida de Moisés como era ser líder. O que um líder passava, o que um líder vivia, o que um líder escutava todos os dias. E foram lá, a maioria, mas esses dois aqui, o texto mostra que eles nem saíram da entrada da sua tenda, mas estavam entre os escolhidos, entre os selecionados. E no momento que Deus tirou de Moisés e passou para 70, da mesma forma eles receberam lá também. Porque Deus levantou, porque Deus designou, porque Deus escolheu. Observou que a vontade deles passou a ser neutra, e o que prevaleceu foi a vontade de Deus sobre a vida deles. As nossas vontades, elas são anuladas. E o que prevalece sobre a minha e a tua vida, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso, não é mais o que eu acho, não é mais o que eu imagino. É o que Deus determina. E aqui está um exemplo desses dois homens, Eldade e Medade. Eu participar de tudo isso, eu fazer isso, eu ajudar esse homem, e viver o que esse homem vive, e passar o que esse homem passa. Não, ficaram na entrada da tenda, e não foram à entrada exatamente do tabernáculo para receber tanto a presença de Deus que desceu lá, e a virtude que estava sobre Moisés, sobre eles. Mas mesmo assim, a virtude desceu sobre eles, lá na entrada das suas tendas. Porque não quiseram se apresentar, exatamente de certa forma, para não receber a responsabilidade que sabiam que iam receber. Não fuja das suas responsabilidades. Não corra dos seus compromissos. Se Deus vocacionou, se Deus chamou, se posicione. Não retroceda. Porque mesmo retrocedendo, o propósito vai se realizar. Aquilo que Deus determinou vai se concretizar. Ah, não quero me envolver. Mas se está no projeto de Deus, que você faça parte de determinado trabalho, que você desenvolva, que você realize determinadas funções, pode fazer como Jonas. Deus vai te pegar onde você for. Pode pegar a embarcação, atravessar o oceano, ir para um outro continente, ir para um outro estado. O propósito de Deus continua de pé, no mesmo lugar, e a missão será cumprida. Deus disse a Jonas: vá a Nínive e pregue que dentro de 30 dias Nínive será submergida. Jonas desceu a Jope, desceu ao porto e desceu ao porão do navio.
E o navio partiu. Esses dois homens, Eudade e Medade, fizeram a mesma coisa, não se comprometeram, no sentido, não compareceram à convocação, achando que ia passar em branco e não iam ser percebidos. Mas foi Deus que vocacionou, foi Deus que escolheu, foi Deus que chamou. Mas tentaram fugir e não deu certo quando assim intentaram. Verso 27. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Observou o detalhe interessante? Os que compareceram à entrada do tabernáculo profetizaram só ali na hora que receberam da virtude de Moisés. Esses daqui, como eles não compareceram lá, mas ficaram nas suas tendas, receberam também, mas continuaram profetizando, ficaram profetizando para evidenciar para toda a congregação que eles faziam parte daquela convocação. E não compareceram. E o que nós aprendemos? Não adianta correr. Se é com você, não adianta correr. Aceite, se posicione e deixe Deus fazer. Deixe Deus agir. Deixe Deus trabalhar. Porque o propósito não é humano. O propósito é divino. A vontade é de Deus e não nossa. Quando Deus vocacionou Jeremias, ele tinha entre 16 a 21 anos de idade. E Jeremias, ele tentou também se esquivar. Ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Ah, Senhor, eu não sei falar. E Deus disse: não digas, sou uma criança, e não digas, não sei falar. Porque tudo que eu te mandar falar, tu vai profetizar, você vai determinar. E aonde eu te enviar, tu irás. E Deus lhe deu ali uma visão. O que vês? Uma vara de amendoeira. Viste bem, pois é o velo sobre a minha palavra para a cumprir. Há uma palavra de Deus sobre a minha vida, há uma palavra de Deus sobre a tua vida. E ela vai se cumprir. Jeremias não queria ser profeta, Jeremias queria ser sacerdote, porque o pai dele era sacerdote. Mas ele não viveu exatamente o que ele queria. Porque o reino não é meu, o reino não é seu, o reino não é nosso. O reino é de Deus. E dentro do reino dele, as diretrizes são dele e não minha. As decisões são dele e não nossa. O trabalho que precisa ser executado, não sou eu que defino o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Já está definido o que cada um realizará. Então não fuja, não corra e não arrume desculpa.
Aceite. E vai ser mais fácil. A vontade de Deus. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Tanto na minha quanto na tua vida. Porque o reino não é meu. Então eu não faço dentro do reino o que eu quero. Eu vivo dentro do reino aquilo que o Senhor do reino estabelece. Fique na direção. E não recue. E não fuja das responsabilidades que vem aí e vai chegar nas tuas mãos. Aceite. Porque Deus te dará graça e direção para fazer o que precisa ser feito. Deus abençoe.